meu objetivo é falar sobre cura na família. Porque Deus só vai ter uma família cheia de Espírito Santo se ela for curada. Se não curar, não tem jeito. Amém? Então a gente vai tentar, nessa 1 hora aí que a gente tem, trabalhar uma palavra de cura para a família. Aí, hoje à noite, restauração da tua visão sobre o que Deus te deu de unção. Porque não adianta nada Deus te ungir e você não entendeu para que serve, para que é, o que foi. Às vezes eu unjo uma pessoa, o cara está tão cheio, mas não faz nada. Fica cheião para ele só. Então não valeu de nada o que Deus te deu. Você vai hoje à noite alinhar isso. Amanhã você vai aprender o que é viver uma família com uma linguagem profética. Você está entendendo isso? Amém? Pastor, não posso ver amanhã. Bom, que pena, eu não sei como é que você vai ver para você assistir depois. Tem uma câmera ali, eu acredito que em algum canto da terra você vai poder ver depois. E na terça-feira, nós vamos falar sobre a multiplicação da unção. Aquilo que Deus nos deu, no profético, tem que chegar a alguém. Não adianta guardar para você, porque aquele que retém vira uma cisterna rota. Não podemos guardar, temos que liberar, e Deus vai usar para isso, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha intenção, quero chegar até terça-feira com esse objetivo. Então você não pode faltar à noite. Pastor, eu tenho que jantar fora. Janta depois. Depois, vem para cá. Eu acredito que você vai ser abençoado. Segunda-feira a mesma coisa, terça-feira a mesma coisa. Aí na quarta-feira você já pode praticar o que você aprendeu aqui nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Gênesis 45, por favor. Gênesis 45, de um em diante, eu vou ler o texto para você, você vai acompanhar certamente na sua Bíblia, no seu aplicativo, e vamos estar direcionando essa palavra para falar sobre família pode melhorar. Diga comigo, família sempre pode melhorar. Você pode falar mais forte, família sempre pode melhorar. Vou te contar um segredo, eu sou meio ruim para esse negócio de tema de mensagem. Eu não sei fazer, eu faço a mensagem. Qual é o tema da mensagem? Zaqueu, desce da árvore. Eu não sei, eu não tenho essa criatividade para isso, é um negócio esquisito, né? Qual um tema? Bota aí alguma coisa aí, vai ouvindo e depois, se você quiser mudar, você fica à vontade, tá bom? Não se prende ao tema, não. Pastor, esse tema eu acho que não é esse, não. Se não, você fica à vontade. Eu não quero te obrigar a crer que é só essa revelação que Deus vai trazer para essa noite, para essa manhã, amém? Posso ler para você? Então José não podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como toda a casa de Faraó. Disse então José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, pois estavam pasmos perante ele. José disse aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreceis por haver me vendido para cá, porque para preservar a minha vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome sobre a terra, ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem cega, e Deus enviou-me adiante de vocês para conservar-vos na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento do Senhor. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão o próprio Deus, a quem me tem posto por pai de Faraó e Senhor sobre toda a sua casa, como governador da grande terra do Egito. Amém, meu irmão? Esse texto é joia. A gente sempre que vai para um congresso de casais, de família, as pessoas tendem a falar para casais. E lá na igreja eu já fui muito criticado por aqueles que não são casados, os solteiros, os viúvos, divorciados, os mais novos, que não são casados, aqueles casais que não têm filhos. E a gente acaba, como pregador, sempre falando para casal. E aí eu me atentei e me preocupei em não trazer uma palavra para casal hoje.
Porque, afinal de contas, você já ouve tanto isso. Então, meu objetivo nesse final de semana não é ensinar o casal a ser feliz, não é ensinar o casal a gastar dinheiro, não é isso. A gente ouve tantas mensagens sobre isso, é uma obviedade tão grande, que eu fico pensando, meu Deus, será que ninguém sabe disso? Acho que falta um pouco, às vezes, de ousadia na gente entender que a obviedade não precisa falar para a gente. Não precisa falar que você tem que orar para ser uma família abençoada. Eu não oro, você não quer ter abençoado. Não preciso falar que você tem que levar a tua esposa para jantar fora, você sabe disso. Não preciso falar que você tem que dar para a tua mulher R$ 100 por dia para ela gastar com o que ela quiser. E eu não tenho que falar para a sua mulher que ela tem que gastar R$ 5 e devolver 95 para o marido. Porque aí os dois ficam felizes. Eu, por mim, dou R$ 1.000 por dia para minha esposa gastar, desde que ela devolva 995. Vai ficar feliz ela, vai ficar feliz eu, vai ficar feliz todo mundo na casa. Amém? Então a gente às vezes ouve mensagens assim de família que é tão óbvio, meu Deus, é meu pai. E me perdoa, meu irmão, eu estou fazendo esse desabafo aqui, é que eu já ouvi tanta coisa de família que me perturbou. Falei, meu Deus, isso aí é o meu pai, meu filho me ensina. Eu quero que você entenda um negócio, meu irmão, que Deus trabalha em projetos em família para promover o seu reino de uma forma tão singular e tão sobrenatural que nós nem entendemos o quanto Deus ele pode fazer uma obra na nossa casa. Ter uma família cheia do Espírito Santo não é apenas uma família conceituada em vir aos cultos. Eu queria trabalhar na vida de José nessa manhã. Se eu falar noite, você não fica chateado não, porque é o fuso horário. Do Rio para cá tem um fuso horário, a gente tem uma dificuldade. É bem complicado. Mas o texto que nós lemos conta o momento em que José se apresenta aos seus irmãos como sendo o irmão deles. É bem simples, José chama os irmãos. Primeiro ele cria uma cena, no capítulo anterior. Ele esconde uma peça, diz que eles roubaram, prende um dos seus irmãos, manda trazer, tem mais irmão lá, vem Benjamim. Esse moço vem, José abraça, José junta os irmãos agora, tira todo mundo e diz, olha, vocês me venderam para cá. Se vocês não sabem, em Gênesis 37 vocês estão me vendendo. Agora em Gênesis 45 eu estou restaurando o nosso relacionamento. Eu queria trabalhar isso nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos tentar isso, amém? Vamos tentar, você me ajuda? Suga da palavra daqui que Deus vai ter algo para a sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é o que eu falo, é o que você escuta. Eu posso falar uma coisa que 60 pessoas entenderem a mesma coisa, mas um entender diferente. Porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir de Deus, maior vai ser a tua fé. É que você ouviu muita besteira. Você ouve de gente dizer que o Brasil vai quebrar, que o país não tem jeito, que o Corinthians vai ser campeão. Você ouve coisas que não tem, sabe, lógica. Você tem que botar fé. Quando você começar a ouvir coisas de fé, você vai perceber que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida em nome de Jesus. Você cobra muito do pregador, mas exige pouco dos seus ouvidos. Comece a exigir mais do que você está escutando, filtre mais o que você está ouvindo e foque mais, esqueça a família, esqueça a dívida, esqueça o problema, esqueça o WhatsApp, agora esqueça tudo e foca no que Deus tem para falar para você hoje, meu filho. Posso começar, amém? E daqui a gente vai construir esses dias. José se apresenta aos seus irmãos. Mas eu queria voltar no 37 rapidinho para aquele que não lembra a história. José é o filho de Jacó / Israel, teve seu nome mudado posteriormente, com Raquel. Raquel era a mulher do seu amor. Jacó se apaixonou por ela, a encontrou cuidando das ovelhas, na beira de um poço, se apaixonou perdidamente por Raquel, foi até Raquel, conversou com ela, conheceu seu tio Labão, se propôs a trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E foi desse jeito que aconteceu. Problema que Jacó casou, tomou alguma coisa mais forte, foi para a noite de núpcias e acordou na cama com a cunhada. Imagina que situação para o cara, meu irmão. Ele pensa, meu Deus, não foi isso. Ele só um minutinho, se tem alguma coisa. Ô, meu sogro, falar com o senhor um minutinho, vem cá. Por não, ô seu Lambão, melhor, Labão, eu queria conversar com o senhor um problema. O que houve? Eu casei com a Raquel, mas quem dormiu comigo foi Lia. Você não está sabendo, não? Não, mas não te contei. Mas eu estou 7 anos trabalhando, só fala a regra depois? Aqui, tem que casar primeiro é mais velha. Vai ficar mais velha aqui e deixar mais nova casada? Não. Mas tem uma proposta. Quer casar com a mais nova? Opa! Quer já levar para casa hoje? Agora, mais 7 anos de trabalho. O cara apaixonado faz isso. Irmão, o cara trabalha mais 7 anos para o sogro, para se alegrar com a esposa que ele de verdade amava. Só que Raquel não podia ter filhos.
O tempo passa e ela demora no processo de engravidar. Jacó tem filho com as servas, tem filho com Lia, mas quando tem filho com Raquel, Raquel coloca o nome José. E o texto diz assim: e colocarei o seu nome José, porque o Senhor retirou-me o vexame. O Senhor removeu minha tristeza. Essa moça, quando olhava para aquele menino andando pela casa, ela dizia: meu Deus, esse menino me retirou o vexame. Eu era envergonhada porque as outras mulheres têm filhas com Jacó, mas eu não tinha. Não tinha filhos com ele. E José nasce. Jacó, ele por ser amante maior de Raquel, pega o menino José e primicia sobre ele coisas maiores por amor e por identificação. E porque de verdade era filho de uma aliança que ele amava. O texto diz que José deu uma túnica, Jacó deu uma túnica para José e deu túnica para todo mundo. Mas para José tem especificação. Diz que era uma túnica talar de mangas compridas. Eu fiquei cismado, por que eu não disse que para Rubem teve uma túnica, para Simeão teve uma túnica, para Levi teve uma túnica, mas para José ele deu uma túnica talar de manga comprida. E descobri, pesquisando, que a túnica talar era uma túnica que não tinha emendas, era uma túnica feita por inteiro, sem remendos no tecido. Só poderia ser feita de linho do mais fino. E ela tinha mangas compridas, porque as mangas compridas denominavam uma autoridade sobre aqueles que de longe olhassem, vissem uma manga esticada, perceberiam: aquele homem tem autoridade. Pai, você é responsável por liberar palavras de autoridade sobre seu filho diferenciadas. Cuidado com o que você fala com seus filhos. José, ele recebe essa túnica e aí começa uma briga na família. José é um homem que sonha. Ele sonha que seu pai e sua mãe, seus irmãos estão curvados perante ele um dia. Passa-se um tempo, José sonha de novo. O problema de José é que ele fala demais, ele conta seu sonho, ele pratica dizer o seu sonho a seus irmãos, e nesse momento os irmãos se levantam contra ele. Para a gente caminhar para o capítulo 38, José, ele tira uma roupa de José, a túnica está lá. O problema não estava em José sonhar, mas a diferença que o José tinha perante seus irmãos. O sonho de José confirmava aquilo que o seu pai promoveu sobre ele com a túnica sendo entregue. E o texto me ensina que José é colocado numa cova sem roupa, nu, porque não usava cueca naquele tempo, não usava samba-canção, não usava cirola, não usava bermudão. Tiraram a túnica, rasgaram a túnica, sacrificaram o animal, sujaram o sangue, voltaram para casa e disseram: pai, a gente achou isso aqui no caminho e eu acho que mataram o filho que você ama. Jacó nunca mais foi o mesmo homem. José foi nu, vendido para o Egito, sem roupa, até porque os escravos eram vendidos e comercializados nas feiras nus, para que as pessoas observassem se havia alguma doença de pele sobre ele, para que não levasse contaminação para sua casa. Observavam os dentes, observavam o corpo estereótipo e perfeitamente encontraram José, hebreu, 17 anos, saradão, trabalhando na lida, queimado do sol, quase um surfista, fortão, levaram ele para o Egito. Ele era um diferenciado. Nunca trabalhou pesado, filho de pai rico, uma vida tranquila, tinha todos os aplicativos da época que ele precisava para quebrar pedra. Ele não tinha nada menos do que os escravos que estavam com ele na caravana. Curiosamente, quando ele chega a ser vendido na feira, Potifar, o segundo homem mais rico do Egito, ele compra José. Está andando na feira, olha José, esse cara me serve, vou levar esse cara para casa. Deve ter sido o escravo mais caro vendido. José vai para a casa de Potifar. Eu imagino, isso é coisa minha. Potifar faz uma reunião, junta todo mundo, olha, todo mundo aqui, junta aqui, vamos cá, senta aqui. Temos todos os escravos aqui, são todos assim maltratados, mas esse garoto é diferenciado. Vigia esse moço, ele é estranho, fique todo mundo de olho nele. A mulher de Potifar inadvertidamente falou: amor, estou de olho nele desde a feira, vou ficar com o olho em cima dele, não vou tirar o olho dele um minuto. A história se desenrola, para a gente chegar no 45, meu pai, o meu horário vai, Jesus está me ajudando. Senhor, para o relógio. Você podia desligar essa televisão aí, meu filho, só para ficar mais tranquilo, que o teu relógio já não estou enxergando bem, porque tem uma luz amarela. Eu te amo. Como é que é teu nome, cara? Leandro, eu te amo, tá? Deus te abençoe. Desse tamanho, pastor, é difícil. A gente fica... Vou tentar. Agora eu vou conseguir. Potifar, guerreiro, soldado, homem de guerra, sai da sua casa para o trabalho, para a gente chegar no 45, tem que passar isso tudo porque você não lembra. Quando Potifar sai para o trabalho, sai para a guerra,
A mulher de Potifar, eu a chamo carinhosamente Dona Potifa, porque eu não sei o nome dela, então eu batizei de Potifa. Ela manda que todos tirem folga naquele dia, fica só o soldado vigiando a casa. E a Dona Potifa resolve fazer uma potifaria com José. O Neto teve uma ideia, eu vou agarrar esse moço. E puxa daqui, puxa dali, garra de lá, garra de cá, e no meio daquela confusão, ela consegue pela segunda vez arrancar a túnica de José. Ele era o governador da casa do Potifar, a roupa dele era diferente das outras, porque quem governava tinha condecorações no seu vestuário para receber os visitantes da casa. Ele perde a sua segunda túnica, a segunda roupa de autoridade que ele tinha, tomado por aquela mulher, e de repente ela começa a gritar que tem tarado na casa, vem os soldados, prendem o moço, e eu quero acreditar que a pombagira que agia nessa mulher já fizera ela se deitar com algum daqueles soldados que estavam naquela casa. Mas é melhor dizer que o safado era o José. José botou na cadeia. E na cadeia ele passa dias estranhos, esquisitos. Ele não mais sonha. José está num nível a mais, ele está interpretando os sonhos que ele recebe dos outros. Copeiro e padeiro sonham, ele interpreta que padeiro morre e copeiro é restituído. Ele libera uma palavra ao padeiro dizendo assim, você vai morrer amanhã, você não tem jeito, teu sonho é para a morte. O copeiro, mas e o meu? O teu é para restauração. Em 2 dias você volta para trabalhar no palácio com o faraó. Mas uma coisa eu vou te pedir, quando você chegar lá, lembra de mim. O cara chega no palácio e esquece. Passa 2 anos. O faraó tem um sonho. Um dos sonhos esquisitos, que vaca gorda devora, vaca magra parece, vaca magra, canibal, come vaca gorda. Um negócio esquisito, né, irmão? Coisa de faraó mesmo para sonhar. Se tu conhece algum faraó, ele deve ser uma coisa assim. Espigas geneticamente modificadas engolem espigas que não são geneticamente modificadas, um negócio esquisito. Ele tem um sonho estranho, não fica perturbado, José vai lá e interpreta. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, depois de vaca magra, está difícil. O faraó fala, preciso de um cara com sabedoria do céu para administrar o Egito, e José fica assoviando. O que você acha? Estou aí desempregado, ex-presidiário, quem vai me dar emprego? Imediatamente José começa a governar o Egito. Bom, derruba essa aqui, constrói celeiro, vamos racionar mantimento, tudo que colher, bota aqui. O mundo todo vai se curvar ao Egito daqui a 7 anos. José não imaginava que um belo dia seus irmãos iriam lá comprar. O seu pai tinha dinheiro, mas não tinha como de comprar comida. Os destinos se cruzam. A história me mostra que José passa um tempo tão esquisito, tão estranho. Ele sai de uma cova ao governo. José sai da cova para o governo. José sai da cova, o último contato que tem com os irmãos é os seus irmãos recebendo moedas de prata dos ismaelitas, e ele indo embora com sua corrente no pescoço, corrente nas mãos, corrente nos pés, andando nos chão escaldante do deserto até o Egito. E agora José está vestido novamente, com toda a postura do segundo homem do Egito agora, não mais o Potifar, mas agora é José. Foi criado um cargo para José servir ao faraó no Egito de governador do Egito. Ele fora o primeiro a governar o Egito. E a partir da vida de José, a gente percebe que esse moço adquiriu maturidade desde o dia em que ele fora vendido até o dia em que ele se encontra com seus irmãos. O problema da família não é a falta de comunicação, mas a comunicação a partir da imaturidade. Muita gente imatura dentro de casa. Há um espírito de revanchismo dentro da casa muito grande nos dias de hoje. Marido que compete com a esposa que compete com o marido, filhos competindo com os pais competindo com filhos. Famílias estão vivendo hoje num tempo de revanchismo muito grande. Eu vejo que eu sou pastor. Eu vejo isso. Eu fico imaginando, meu irmão, onde vai parar se não tivermos maturidade para tratar isso dentro da nossa casa. José reconheceu seus irmãos que os venderam. José tinha a oportunidade de se vingar deles, mas José, no direito de se vingar, ele pensou por maturidade. Chegou a hora de restaurar aquilo que eles erraram para comigo. É a minha grande chance. É a expressão popular. José tinha a faca e o queijo na mão para colocar seus irmãos na cadeia, escondê-los num buraco qualquer do Egito, mandar matar todos os irmãos, chamar o pai e falar, papai, estou aqui, não sei de nada, está tudo certo, aleluia, Deus é fiel. Mas não fez isso. José, ele restaurou o relacionamento com seus irmãos. José não foi movido por uma sede de vingança. José, vamos fazer a conta, ele da cova até chegar diante a Faraó, aproximadamente 13 anos.
Então, de 17, quando ele possivelmente foi colocado na cova, até Faraó dá 13, 17 com 13, dá 30, ainda é 30, isso? É. José passa mais 7 trabalhando para Faraó, das vacas gordas. Construiu o celeiro, 37. 2 anos de vaca magra, 39. Meu irmão, faça comigo essa conta. Um homem de 17 anos tem uma maturidade pequena. Um homem de 39 anos tem que ser um homem adulto. E eu percebo, meu irmão, que José não foi nutrido pelo sentimento de um menino de 17 anos, mas de um homem maduro que governa o Egito. Deus não colocou José ali por acaso. Deus sabia que ele tinha maturidade suficiente para vencer o sentimento que poderia habitar no seu coração de vingança. Existe um livro de William Shakespeare que o nome do livro é Hamlet. Olha só, meu irmão, que coisa, hein? Foi o único também que eu li dele e não gostei. Mas tem uma frase, eu não gostei, você pode gostar. Eu não gostei, você pode ter gostado, desculpa. Uma frase que me chama a atenção é a seguinte, que ele usa nesse livro sobre vingança. Ele fala o seguinte: vingança é nada mais, nada menos do que tomar veneno na intenção que o outro morra. Então eu quero me vingar do Marivaldo. Não, Marivaldo não, porque eu estou na casa dele, eu vou me vingar de outra pessoa. Vou vingar do pastor Aldo. Eu quero que ele morra, mas eu tomo veneno. Morre, miserável. Morre, miserável. Isso é vingança. A vingança, meu irmão, é um sentimento que de verdade tem matado pessoas, porque elas são corroídas pelo sentimento da vingança, que encontra raiz profunda, aprisiona o sujeito. O cara passa uma vida inteira, mas não consegue esquecer o que viveu lá 40 anos atrás, 30 anos atrás. Tem casamentos que são infelizes desde a noite de lua de mel. Tem casamentos que são infelizes desde a noite de núpcias. Tem casamentos que são infelizes desde o namoro. Porque é uma sede maior de vingança do que ser feliz. Vingança, no dicionário Aurélio, é qualquer tipo de punição ou castigo a todo aquele que eu desejo causar algum grande sofrimento. Se José fosse um crente, um homem imaturo, Deus não daria a ele o Egito, e nós podemos perceber que Deus entrega coisas grandes a pessoas maduras, porque José é um homem que não tinha, ao meu ver, nenhum currículo que pudesse colocá-lo no Egito, mas a maturidade do Senhor estava sobre ele, ao ponto de Faraó dizer: a sabedoria do Senhor está sobre esse cara. Não foi a psicologia que ensinou isso a José, não foi a faculdade de teologia, não foram os estudos da vida, mas ele no seu coração pensou: se eu estou aqui, Deus tem um propósito para esse tempo. Se Deus trouxe você aqui nessa manhã, Ele tem um propósito e Ele acredita que a sua família pode ser ainda melhor em nome de Jesus. Entenda uma segunda coisa: José é um camarada que age por maturidade. O que nós vemos de líderes agindo por imaturidade hoje em dia não está no gibi, mas eu vou sair do líder e vou para o marido, vou para o pai, o sacerdote da casa. Eu nunca vi uma geração de tantos homens imaturos quanto hoje em dia. Há uma maturidade muito grande no meio da igreja também, mas eu percebo que a maturidade dos homens parece que desapareceu. Eu vejo como as mulheres da minha igreja agarradas na oração, buscando a Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus, buscando igual uma louca a Deus, e o marido numa mornidão espiritual tão grande, tão esquisita. A gente marca uma oração com os homens. Eu me lembro que a gente marcou uma oração com os homens, a gente tem toda terça-feira, de 9 da noite a mais ou menos mais 11h30, uma oração no monte dos homens da igreja. Começamos com 70, estamos com 5 hoje. 5. A primeira, eu nunca fui na oração no monte, porque eu faço faculdade na terça-noite. E depois de 10h30 até meia-noite e meia, eu tenho um discipulado com os vocacionados, com alguns vocacionados da igreja, toda terça-feira. E uma vez eu fui na oração no monte, para nunca mais. O que a gente não faz lá é orar. Eu fico pensando, meu irmão, onde vamos chegar com essa imaturidade tamanha que o sacerdócio tem desenvolvido sobre a casa? Pais que têm a oportunidade de mudarem a história dos filhos, os abençoando, liberando palavras de maldição sobre eles. Pai, aprenda a abençoar mais seu filho. Aprenda: pastor, mas não vai mudar nada. Vai mudar sim.
Quando você libera uma palavra de bênção sobre o seu filho, meu irmão, os céus se alegram com essa palavra. Tudo aquilo que é ligado na terra estará ligado aonde? No céu. O problema é que tem muito pai que não conhece mais o filho. É como aquela história do marido chega em casa cansado, passa rapidamente pela janela da sala, vê um homem deitado no sofá, ele corre na mulher e fala: mulher, quem é esse homem na sala de perna cabeluda, deitado, vendo televisão, com um prato de comida no chão, com um copo de refrigerante na mão? É teu filho. É? Já está desse tamanho? É. Meu Deus. Mas ontem ele tinha 10 anos. É, mas já passou 15, está com 25. Eu acho impressionante o quanto nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro e dar o conforto aos nossos filhos, quando na verdade o que eles querem é a nossa presença. O que eles querem é estar conosco. Faça uma pesquisa, pergunte a seu filho: filho, o que é que você mais gosta de fazer? Eu já fiz essa pesquisa há um tempo atrás e fiquei chocado com a resposta que eu ouvi do meu filho. Falei: o que é que você quer que o papai faça contigo? Veja jogo comigo sentado na sala comendo pipoca. Mas é só isso? É. Se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito há mais tempo. Olha só, meu irmão, pipoquinha, joguinho na televisão. Eu sempre durmo no jogo, mas eu tô ali. Opa, tô aí. Gol, quem fez? Vamos lá. É. A minha filha já prefere pintura. Pai, pinta comigo. Meu irmão, uma tinta guache custa, sei lá, R$2. Um pincel custa R$1,50. A gente senta lá e pinta um monte de coisa. Pinta a mesa, pinta o chão, pinta a sala, pinta tudo. E a mulher depois pinta a vassoura na nossa cabeça. O teu filho não exige muito de você, só quer que você seja pai. O seu filho só quer que você seja mãe. Já está muito bom. Pastor, mas tu não conhece meu filho? Não conheço. É porque eu fui filho. O que eu queria era que eles fossem apenas pais. Você já foi filho. E se você teve convivência com seus pais, o que você gostaria é que eles fossem apenas pais. Mas alcançamos um nível de procura por coisas desse mundo tão grande. O apóstolo Paulo orienta: não se embarace com coisas desse mundo. E tem gente presa a tanta coisa, que esquece a sua casa. José, ele me ensina que a maturidade, meu irmão, vai mudar o quadro de uma família. A família tem dinheiro, a família agora não tem o que comprar. José recebe seus irmãos e naquele ambiente, José então começa a tratar: vocês me venderam, vocês são culpados, mas há um Deus poderoso que me sustentou até aqui, e se Ele não me sustentasse, vocês teriam morrido, eu teria morrido. Então, naturalmente, Deus foi bom para conosco, para comigo, amadureci, passei o diabo nesse Egito, tu não imagina. Fui vendido, vocês me venderam, fui caluniado, fui colocado na cadeia sem motivo. Na cadeia passei aperto, passei frio, passei sofrimento, depois passei a comandar os presos ali dentro. De repente eu comecei a interpretação e fui esquecido na cadeia. Mas um dia a minha honra chegou, Deus me colocou aqui, eu aprendo que o Egito, que o deserto, que a escravidão, que a calúnia, que a vergonha, que a penitenciária, que o esquecimento foram as ferramentas que o meu Deus usou para gerar maturidade na minha vida. Se Jesus sofreu para alcançar aquilo que ele veio buscar, ele veio na forma de servo e se humilhou. Pastor, eu não quero ser humilhado. Mas como é que você vai alcançar a glória, meu irmão, sem humilhação? Não, pastor, eu quero ser honrado. Tudo bem, a honra chega. Mas, infelizmente, algumas lágrimas têm caído nos nossos olhos para a gente lembrar que só Deus conosco. Sem Egito não há bonança. Sem tempestade não há bonança. Sem Egito uma terra prometida. Parece que Deus ele cria uma fórmula para todos os patriarcas passam por uma grande crise a chegarem a uma grande vitória. Mas aí inventaram para a gente que depois que você se converte não passa mais crise. Se Jesus sofreu, a regra da igreja agora é pare de sofrer. Não, se Jesus sofreu, qual a dificuldade de eu sofrer também? Qual a dificuldade de eu passar uma semana de jejum por um propósito que parece que não vai acontecer nada? E aí de repente starta o milagre na minha vida. Já percebeu que nos dias piores da tua caminhada foi quando você mais orou a Deus? Já percebeu que nos dias piores da sua caminhada foi quando você mais preparou louvores para cantar a Ele?
Já percebeu que na pior época da tua vida foi que você mais foi fiel financeiramente a Deus? Já percebeu que na pior época da tua vida foi a época que você mais buscou o Senhor, mais veio à igreja? Já percebeu que você passa por crise na sua vida, você fica agarradinho na cruz, a crise passa, você larga a cruz, se agarra à coluna da casa de praia, se agarra ao financiamento do carro zero, se agarra a qualquer outra coisa? De vez em quando as provas chegam na nossa vida para provar a nossa fé. Tiago nos ensina que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova com o objetivo de nos aprovar. Deus, Ele manda a prova com o objetivo de aprovar. Se você aprende na tentação, se você aprende na adversidade, se você aprende no meio da crise, você está gerando maturidade para coisas maiores que Deus separa para a nossa vida. Problema é que alguém diz para você que não pode sofrer. É mentira do diabo isso. É para que você fique um crente morno, frio, dentro de casa, vendo o Domingão do Faustão, em vez de estar aqui dizendo: Deus, eu creio no meu milagre, Deus, vai acontecer, Deus, o Senhor ainda é o Deus que cura, restaura, me liberta e vai mudar a minha história e a minha família também. Ah, meu irmão, entenda isso. Maturidade é isso. Maturidade é cantar louvores quando parece que não tem mais jeito. É dar glórias a Deus quando está todo mundo chorando. Mataria outros chorando, não é? Mas eu sirvo a um Deus poderoso, Ele é fiel, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Jeová Rafa, que cura, então eu vou adorar Ele assim mesmo. A pessoa fica doente e cai e se entrega à enfermidade, mas eu encontro alguns guerreiros da fé que ficam doentes, passam pela enfermidade, mas permanecem de cabeça erguida. Quando o crente está firme no pé do Senhor, ele canta isso, meu irmão. Ele canta feliz, ele canta alegre. Um dia, eu estava conversando com um cantor, um compositor aí, o Luiz Arcanjo, e ele falou o seguinte, falei, cara, tem uma música, ele canta: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Para mim é a melhor música que eles cantam. Se a tempestade me alcançar, tu és. Se o mar me submergir, a tua mão me alcançará. Falei, cara, que letra, que música. Foi no céu que Deus te deu. Ele falou, não, pastor, não foi no céu, foi no deserto. Foi a pior noite da minha vida. Eu estava deitado no sofá da sala, vivendo uma crise gigantesca, e de repente eu comecei a pensar em Jesus acalmando a tempestade, Pedro afundando no mar, encaminhando, e Jesus tocando na sua mão e levantando. Agora pensa comigo, meu irmão, Pedro era pescador que se afoga, é um pescador muito sem vergonha. Fala a verdade. Não, vamos lá, vamos ser sinceros. Ô Pedro, era um pescador Nutella. O Pedro estava desesperado naquele lugar. Eu imagino que Pedro começa a andar sobre as águas pensando, meu Deus, está dando certo, está acontecendo. Só que ele sente o vento e ele olha, não posso andar. E ele, meu irmão, era para ele voltar nadando e falar assim, não, Jesus, eu andei um pedacinho aí, sou o Pedrão. Ele começa a gritar por socorro. Agora, que vergonha. Imagina na comunidade pesqueira onde Pedro atracava o seu barco. Está sabendo, não? Pedro estava se afogando um dia desse aí, ó. E pior, no mar de Genezaré. Tem nem onda. Lá é tranquilo, um ventinho, uma brisa, vira um tal de um fantasma e o cara estava afogando. O problema não era o Pedro saber ou não saber nadar. O problema é o pânico que atingiu a imaturidade daquele homem. Jesus pega na sua mão e fala, homem de pouca fé, por que você duvidou, cara? Isso é maturidade. Homens de fé não duvidam. Mulheres de fé não duvidam. Pastor, minha casa está de cabeça para baixo. Meu Deus, coloca ela de cabeça para cima. O problema é que você declara palavras proféticas sobre a sua casa e não vão mudar o seu quadro quando você reclama. A murmuração é a primeira fonte que o diabo tem para tirar da adoração dos seus lábios. Aprenda o negócio, irmão. O diabo pode falar o que for da tua casa, mas a tua casa ela é abençoada, a tua casa é do Senhor, a sua casa é um pedaço do céu. Deus preparou você e a sua família para ser referência nesse lugar. Todas as casas desse lugar aqui, eu quero declarar que vão ser uma célula do Senhor, e os vizinhos vão entrar na sua célula, porque a sua família vai estar de pé em nome de Jesus. Você crê nisso? Recebe isso? Então glorifica ao Senhor, meu filho. Maturidade. Maturidade. José é um cara maduro. Uma definição boa de maturidade. Filipenses diz que maturidade é a forma como eu respondo à crise de uma maneira que qualquer outro responderia com crise. É a maneira como eu respondo à crise, diferente de qualquer outro, porque o outro responderia com crise. Eu estou passando por uma crise, mas eu não respondo com uma crise. Eu respondo com fé.
Maturidade. Estou passando por uma peleja, eu não respondo com peleja, respondo com maturidade. Estou passando por uma circunstância adversa na minha família, mas eu respondo com maturidade. Uma família cheia do Espírito Santo, ela anda com maturidade. Amém? Bom, já que podemos andar em maturidade, erga sua mão ao céu e diga, meu Deus. Mas vocês estão falando muito baixo. Diga, meu Deus, eu vou responder às crises, às pelejas, os problemas com maturidade. Diga a palavra assim, maturidade. Em nome de Jesus. Amém? Posso seguir, já que você prometeu que vai responder com maturidade, depende agora do segundo. Cuidado com o que você fala. O peixe sempre morre pela boca. De vez em quando morre também na rede. Mas o ditado é pela boca, meu irmão. Ninguém vê o da rede. Eu olho para a circunstância na nossa vida e percebo que, lá em Provérbios 18, a sabedoria me ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Eu fico pensando, já visitei pessoas no hospital em estado terminal, achando que a pessoa ia chegar lá e eu ia ficar chocado com a doença, e a pessoa estava numa alegria, numa felicidade só. Já visitei pessoas que estavam cheias de saúde e eu saí meio deprimido, assim, querendo marcar até uma terapia. Não é a circunstância, é o que você acredita. Jesus usou uma expressão que é clássica, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um coração cheio de fé fala de quê, meu irmão? Um coração cheio de fé fala de quê, meu irmão? Um coração cheio de esperança fala de quê, meu irmão? Enche teu coração de fé, enche teu coração de esperança. Passe a acreditar no Deus que você serve. Faça só isso. Pare de acreditar nas circunstâncias adversas que chegam a você. Meu irmão, maturidade é só isso. Todo mundo não, mas aqui vai ser diferente. Não, aqui com a gente vai ser de outro jeito. Não, mas vai ser diferente. Nosso estado do Rio de Janeiro passa uma crise que eu nunca vi igual. Uma crise assim louca, meu. Você não está entendendo. Você tem uma ideia, a cidade é um pouco violenta, o Rio de Janeiro. É um pouco violenta, a cidade do Rio, não estou falando do estado, da cidade do Rio. Por não ter comida no batalhão, o policial reduziu a carga de menos um dia na semana. Então é menos aproximadamente uns 3.500 policiais a menos na rua por dia. Já tem pouco, a menos. Quando o ímpio está governando, o povo sofre. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro é Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não voto no Rio de Janeiro, eu voto na minha cidade. Ele é bispo da Universal, nada contra isso. Se ele é um bom gestor ou não, eu não tenho muito contato com o que ele faz como senador, embora veja que ele parece ser um cara bem intencionado, parece ser bem intencionado. Em janeiro desse ano ele falou uma coisa, escute o que ele disse. Nós vamos cortar em 50% a verba do Carnaval 2018, porque é muito dinheiro gasto. A verba vai ser cortada por 50%, pelo menos por alguns anos vai ser assim, depois volta. Cortar a verba 50%, para investir em educação, creche, porque a maior crise da cidade hoje é essa. A Liga da Escola de Samba se levantou, escute, preste atenção nisso, e fizeram uma manifestação, piquete, passeata, tudo. Quebraram o Rio, é uma loucura. Se não fizer, se cortar 50%, não vai ter carnaval. Palavra de sabedoria dele, então vai cortar 100%, melhor para a gente. A gente investe em outra área. Escute só, preste atenção. Eu quero chegar na fala do presidente das Ligas das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, se o governo do Rio cortar a verba, muitas mães vão chorar e muitos filhos pequenos vão chorar também. Em 14 dias, 8 crianças morreram por bala perdida, atropelada. Criança de ventre da mãe, 2 tomaram um tiro, 4 em acidente de carro. Se estabeleceu um culto a Moloque no Rio de Janeiro e a ideia é matar a criança para que o governo volte atrás. O que o prefeito fez? Botou a igreja para orar. Ele é crente. Ele mandou um e-mail para todos os pastores possíveis do Rio de Janeiro, vamos orar.
porque esse demônio não vai governar a cidade. Nós temos palavra de vida. Meu irmão, eu não sei você, mas já comecei a ter expectativa nova com esse cara. Porque eu nunca imaginava um pastor receber um e-mail de um prefeito pedindo oração. Sabe o que é isso? É que a língua daquele homem pode proceder vida. Se a língua do ímpio procede morte, a sua língua tem que proceder vida. A sua língua produz vida. Se alguém está sofrendo, leve palavra de vida. O mundo levanta palavras de morte. A igreja leva palavras de vida. Se você tem vida, você leva a palavra de vida. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Há um rio fluindo em você. Então libere esse rio para fluir em outros, em nome de Jesus. Se o teu coração está cheio de vida, leve vida. Ah, tem alguém sofrendo no casamento. Não, vamos orar, senta aqui, vamos orar. Não, vai mudar. Deus vai mudar o quadro. Não, Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Não, mas eu não acredito, mas eu sou da fé. Eu tenho que permanecer crendo. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que o meu Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que pensamos, pedimos e imaginamos. O problema, meu irmão, não está no que você ouve, também está no que você fala. Porque se você ouve da palavra de Deus, a sua fé aumenta, seu coração aumenta em fé, e você começa a falar de fé, meu filho. Pare de ouvir coisas que não te levam à fé. Comece a ouvir testemunho de fé, mensagem de fé, leia sobre fé, cante sobre fé, ande pela fé, viva pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos uma geração de gente sem fé, porque fala sem fé. Será? Ué, o Deus que eu sigo não é Deus do será? Ele é. Talvez, não tem talvez. Já deu certo. Meu pai, que negócio é esse? Que geração incrédula é essa? Quando você aprende como você fala. Em alguns momentos, para você andar em maturidade e falar em maturidade, viva também em maturidade. Eu queria maturidade / humildade. O versículo 15 me mostra, deixa eu voltar para o texto agora. É aqui que eu preciso chegar para a gente terminar. Ainda falta muita coisa, mas Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegar. O texto me mostra que José ele se permite ser conhecido aos irmãos. Ele se apresenta. Olha, eu sou José. Vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Vocês ouviram a minha história? Ouviram a história de José? José passa o diabo, meu irmão, no Egito. José passa vergonha. Eu nunca andei nu pela rua. Pode vir a crise que for, você também nunca andou nu pela rua. Você pode ter passado dias em que você abria a tua despensa, não tinha nada. Abria a tua geladeira, parecia mais uma boate, só tinha luz e fumaça. Pastor, isso aqui parece uma boate. Luz e fumaça. Eu fico pensando, Jesus deu uma palavra aos discípulos no Sermão da Montanha, dizendo assim: veja os lírios do campo, estão aqui hoje, o sol queima, as aves do céu não plantaram nada, não estou nem preocupado, não estou nem preocupado com guardar em celeiro, o Senhor as alimenta. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses aí, desses lírios. Quando você for a Jerusalém, amém? Tá um amém meio fraco. Você vai acabar indo lá para... Vou te mandar lá para o Zaire. Quando você for para Jerusalém, você vai passar lá, chegando a Jerusalém. Eu perguntei à guia assim, nossa, que jardim lindo. Ah, são lírios do campo. Puf, cara, é lindo demais. É uma visão linda. Eu quase arranquei no jardim da minha casa e trouxe aquele lírio para plantar lá em casa. Tão bonito que fica, lindo, colorido, vermelhinho, depois o amarelinho, depois o verdinho, tudo certinho. Deus plantou a mão aqui, pintado à mão. Não tem um fora do lugar, tudo perfeito. Nem Salomão, o maior rei, o rei mais rico que houve no período de Israel, se vestiu como deles. Como eu, como pai,
não vai alimentar vocês, homens de pequena fé. Jesus está falando de ansiedade nesse texto. A ansiedade tem matado muita gente. Há uns um ano atrás, um moço no Rio de Janeiro descobriu que perdeu um contrato muito bom com a empresa que ele tinha, que ele possuía, que ele trabalhava. O homem se matou, mas antes de se matar, ele matou a mulher com facada, 2 filhos à martelada, pulou o 18º andar de um pé na Barra da Tijuca e deixou uma carta. Na carta dizia que esse homem estava preocupado em não conseguir mais dar o padrão de vida que os filhos precisavam ter. Ele não estava falido, ele estava achando que ia falir. Irmão, pensa comigo. O cara estava achando que não poderia dar o sustento necessário. Ele não passou pela cabeça dele mudar de apartamento, mudar de condomínio, diminuir o padrão de vida, botar uma escola menor, mas as pessoas às vezes compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta, meu irmão. Eu fico pensando quanta gente abandonou o princípio da humildade. Olham para frente, não conseguem lembrar de onde vieram. É importante muitas vezes darmos uma olhada no retrovisor e pensarmos, meu Deus, quem eu era 5 anos atrás e quem eu sou hoje. Olha aqui, você pode estar no período do deserto desses 5 anos, mas Deus não sustentou você? Agora, olhe comigo um negócio. José procede com humildade, ele é governador do Egito. Ele chora de um jeito que o faraó escuta, a casa escuta, o Egito escuta. Que choro é esse, meu irmão? É um choro amargurado, preso dentro desse cara, que ficou passando a moenda com saudade do pai, da mãe. Nunca teve um dia de folga para chegar lá, papai, voltei. Não foi ele quem preparou a sua volta para casa. Foi o Deus quem trouxe seu pai para estar com ele. Deus preparou o momento certo para honrar José e colocar os seus irmãos curvados perante ele, seu pai e sua mãe curvada perante ele. Se José não fosse um homem humilde, houve um dia em que José, ao tomar posse como governador do Egito, casou-se com Zafenate. Essa moça era da nobreza. Ele foi colocado no 2º carro do Egito. O texto bíblico diz que José andou pelo Egito. E o faraó dizia, curvem-se todo o Egito perante ao governador. A Potifa ajoelhou. Potifar ajoelhou. Os potifinhos, os filhos lá, ajoelharam também. José podia falar assim, para aqui. Está vendo essa sem vergonha aí? Dá para mandar prendê-la? Por não, governador, o senhor que manda, grade nela. Dá para pegar esse sofredor marido, dar uns tapas para ele aprender essa gente? Perfeitamente, senhor governador, a gente faz o que o senhor manda. Todo o Egito está prostrado perante ele. José podia erguer seu peito e falar assim, Deus cumpriu o sonho. Deus nunca prometeu a José o Egito prostrado perante ele. Deus prometeu a José a sua família. A gente troca, de vez em quando, as promessas de Deus por aquilo que parece ser melhor. Deus promete um homem de Deus para você casar, uma mulher de Deus para você casar, mas aparece a gata e o gatão, aleluia. Meu Deus, pastor, ele parece um príncipe falando. O cachorrinho vem no colo dele, ele fala, o cachorrinho foi para lá ou para lá? Para mostrar aqui. Pastor, ele sem camisa é um tanquinho. Pastor, o corpo dela é violão. Mas é de Deus? Não, de Deus não, pastor. Ela não é de Deus não, mas é uma pastor, mas é linda. É linda. Pastor, ele não é Deus não, mas eu odeio crente. Mas olha, pastor, gente boa, tem um coração bom. Ele bateu na mãe só 3 vezes nos últimos 5 anos. Mas olha só, a mãe dele também irrita, né, pastor? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é a sogra, né, pastor? Deus prometeu o que para José? A sua família, não é o Egito. O diabo deu algo maior para José, para frustrar o sonho. O diabo deu algo maior. A família era pai, mãe e 11 irmãos. 13 pessoas. Tinham 13 mil, 130 mil. 1.300.000. José não se ludibriou, não se permitiu ser vencido por aquilo que o inimigo colocou perante ele. O princípio da humildade. O cara cresce um pouquinho na vida, acha que é dono do mundo. O cara tem um pouquinho a mais, pensa que é dono de todas as coisas.
O cara cresce um pouquinho na vida, começa a achar que Deus é só com ele, não é com os outros. Sabe qual é uma das crises que eu tenho na minha vida? As pessoas esquecem das coisas que para trás ficam. Paulo fala assim, eu preciso me esquecer de quem eu fui. Me esquecer de quem eu era. Me esquecer de quem eu tinha. Me esquecer do que travou a minha vida, mas agora eu vou prosseguir para o alvo. Para o alvo da soberana vocação, que para mim está proposto. Eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer. Em nenhum momento Paulo diz, eu tenho que perder o foco, eu tenho que perder a promessa, eu tenho que abandonar os princípios, eu tenho que deixar a humildade. Quantas famílias, meu irmão, da porta para dentro são uma bênção, da porta para fora são uma bênção. São modelos excepcionais de sucesso, mas da porta para fora, da porta para dentro é um fracasso. Um jogador de futebol deu uma entrevista, numa reportagem, e ele falou isso. Eu fazia festa todo dia, porque eu não conseguia mais ficar dentro de casa. Eu entrava em casa para chorar, para beber, em alguns momentos para usar droga. Eu estava muito mal, e aí eu procurei um jogador crente do meu time. Olha aí, o crente falou assim comigo, cara, larga essa vida de promiscuidade, de prostituição, vai jogar longe do Brasil, desaparece daqui, larga esses amigos. Mas agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Esse cara foi apresentado ao pastor, ele se converteu, foi jogar na China, meu irmão, pensa só. Largou tudo, largou as amizades, largou tudo, e ele falou assim na reportagem, eu descobri que eu era crente da porta para fora, e da porta para dentro da minha casa, fazia uma família extremamente infeliz. Não vale a pena viver com os holofotes, andar nos melhores carros, e não ser feliz deitado na sua cama. Não pensa nisso. Quanta gente perdeu o princípio da humildade, perdeu a sua razão, porque de verdade ela apenas acha que porque tem um pouquinho mais, é dom de tudo e todos. A vantagem da igreja de Jesus é que todos somos iguais. O rico e o pobre somos irmãos, preto e branco, russo, amarelo, verde, qualquer cor que seja, tudo irmão. E é interessante que aqui dentro, o líder da célula pode ser o operário e o participante da célula pode ser o empresário. Que lugar tem isso? Só na igreja. A igreja nivela a gente pelo princípio da humildade. O líder é quem serve, o maior é quem serve. Ai, que doideira, meu irmão. Vai entender isso lá na tua empresa, chega para o teu patrão, lá o diretor da empresa, você tem que me servir porque você é o líder da empresa. Ele vai falar assim, inclusive, passa no RH, que eu tenho uma carta para você lá. Quem é o presidente dessa jossa aqui? Quem é o presidente? É, o senhor, que é o presidente, o majoritário. O senhor tem que me servir, porque é o maior que serve. Como é que é seu nome, filho? É Luiz Wagner. Ah, sim, Luiz Wagner, sei. Fica tranquilo. Você prepara um currículo, já coloca na internet, porque em lugar nenhum do mundo é assim, meu irmão. Mas a família de Cristo é aqui. Não é o doutor, não é o mestre, não é o mais ensinado, não é o que tem mais título e diploma na parede. Abre um parênteses, eu tenho um pastor conhecido, que eu fui pregar na igreja dele, eu perdi a conta de quanto diploma aquele cara tinha, mas se é que tinha parede no gabinete dele. Falei, rapaz, mas por que tão de não, Luiz Wagner? Todo o cursinho que eu faço eu boto aí. Nossa, meu pai do céu. Eu fiquei pensando assim, quando o endemoniado vem nessa igreja, é só dar um diploma na mão, endemoniado aqui, demônio, sai agora. Mas não vai os irmãozinhos da oração lá da madrugada, aleluia, que não vai lá não, para ver se o capeta não sai. Sabe o que é engraçado nisso? Aqui dentro, somos velados por igual. Vamos morar no mesmo céu. Vamos nos alegar pelo mesmo rio, ao rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. A gente vai se alegar pelo mesmo rio. Vamos ficar de frente do mesmo trono. Se você tem 1 bilhão e tem 30 contos na carteira, não faz diferença lá no céu. Mas é aquilo que você plantou aqui nessa terra que vai fazer a diferença na sua caminhada. Sabe o que eu fico assim feliz em ver isso? Que a igreja nos ensina a caminharmos em humildade. Em humildade. É um ambiente onde o diretor serve. Na minha igreja tem empresário que vai lavar banheiro no encontro com Deus. E o funcionário está lá recebendo comida dele. O cara abre até um sorriso. Bota mais um bife aqui, por favor. Está meio sem sal. Tem como botar uma cebola? Isso é igreja. A igreja tem que ensinar isso. Não somos a melhor igreja, mas da porta para dentro somos os melhores.
Eu não posso criticar o meu irmão, reclamar dele, falar mal dele. Tem que andar em unidade com ele, em santidade. Tem que andar em aliança, porque se não for assim, eu nem vou ver Deus. Seguir em paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui entra um desempregado, um empresário, senta do lado do outro e canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. O que usa perfume importado e o que não usa perfume, e cantam e andar lado a lado, seguindo com Jesus. Aqui nesse ambiente, meu irmão, de igreja, o que mais me chama a atenção em todo esse tempo é que essa humildade invade a igreja, mas não invade algumas pessoas. E essa humildade tem que começar dentro da nossa casa, nosso lar. É o marido ser menos encrenqueiro com a mulher, ser mais compreensivo. É a mulher ser menos rixosa com o marido. Os pais não provocarem a ira dos filhos, nem tampouco os filhos provocarem a ira dos pais. Uma família cheia do Espírito Santo, ela vai andar em maturidade, ela vai tomar cuidado com o que fala e ela vai andar em humildade. Se esses 3 princípios básicos acontecerem, você vai estar pronto a voltar hoje à noite aqui e entender por que Deus libera unção sobre a sua vida. Não adianta nada Deus liberar unção se você não cumpre esses papéis básicos. Tem outros, mas o que eu separei para esse seminário é isso. Eu quero que você, meu irmão, entenda o negócio. Não tem ninguém que você precisa fazer mais feliz do que a tua esposa e teus filhos. Não tem ninguém que você tem que alegrar mais do que a tua casa. De vez em quando a minha esposa fala assim: amor, temos que ir no cinema. Nossa, me dá um desânimo tremendo, porque eu odeio o cinema. O cara que inventou o cinema não gosta de mim. Aquela luz apagada, aquela tela acesa gigantesca, aquele ar-condicionado. Meu irmão, eu já sento dormindo. E aí a gente combinou um negócio. Eu não gosto de filme de super-herói, eu não gosto de filme de mutação, eu gosto de filme de tiro, aquele negócio que explode, blá, muito mentiroso. Eu gosto de filme assim. E a minha filha não pode ver. A gente combina, a minha esposa vai com o Vinícius ver o filme de ação. Eu vou com a Vanessa ver os Minions. Eu durmo, eu seguro na mão dela e apago, meu irmão. Ela fica assim: pai, hein, hein, é. Legal, joia, show. Eu já vi tudo, eu já vi o Mu. Meu malvado favorito, 1, 2 e 3. Era do Gelo. Eu não sei nada. É os R$30 mais mal. Agora eu pago meio porque eu sou universitário. É os 15 contos mais jogado fora da minha vida. Mas quando eu saio do cinema, a Vanessa sai falando: pai, mas é muito bom. Você não gostou? Você não viu? Você dormiu? Vanessa. Vanessa. Eu estava ligado, Vanessa. Eu dormi um pouquinho, mas boa parte eu vi. Você viu que ele tem um irmão gêmeo? Como é que não? Meu irmão. A melhor parte para a gente depois é o lanche. A gente para na pizza, senta, corta em fatia, e quando os filhos estão comendo, vai me alegrando, porque eu não tive isso quando eu era criança. Eu não me lembro de ter comido pizza com meus pais quando eu saí. Eu nunca saí quando eu saí para jantar fora quando era criança. Não tinha dinheiro. A gente era dos mais pobres. Os pobres e os mais pobres. A gente era dos mais pobres. Se eu estou te falando, os pobres ganhavam a doação da roupa. O que eles não queriam, doavam para a gente. Eu, por exemplo, usava roupa japonesa, que me davam, que me dão, que me deram. Era só dessa linha para baixo. Pobre, meu irmão. Pobre. Mamãe falava assim: merende na escola porque não tem almoço. E tinha aquelas meninas metidinhas que não comia. Eu ficava: você não vai comer? Não, pega e dá para mim. Era assim. Hoje, quando eu vejo a mesa farta lá com fruta estragando, não, me dá que eu vou comer. E eu gosto que a validade de vista, deixa eu como, deixa eu perder nada. Nem gosto muito, mas como. A carne, aquele bifão assim, Deus é fiel. Quando eu vejo sorrisos na minha família, valeu a pena. Porque o Evangelho proporcionou isso para a minha vida. Eu posso andar descalço, sapato furado, mas eu sempre coloquei no meu coração: meus filhos vão viver e vão calçar aquilo que eles amam e que eles escolherem. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã, agora? Volte o princípio da humildade na sua casa. Eu quero convidar você nessa manhã agora a fazer um movimento profético nesse lugar. Tem esse papel na sua mão aí, amém? Fica de pé com ele. Junta com a sua família. Se a tua esposa está longe de você, fique perto dela. Se teu esposo está longe de você, fique perto dele. O pessoal que está tocando, é melhor ficar com a esposa. Fique com a esposa, deixa sem tocar. Fique sem tocar. Fique perto da sua esposa.
Abre esse papel. Fica do lado da sua esposa, do seu esposo. Alguém está sem papel aqui? Levanta a mão. O povo da recepção correndo aqui. Tem uma jovem aqui. Está todo mundo com papel em cima. Tem alguém sem papel. Lá na galeria tem alguns irmãos sem papel. E vai chegar em cima, vai chegar. Enquanto não chega, preste atenção. Eu vou falar para você o que a gente vai fazer agora. A maior prova, o pessoal da recepção, leva lá. Isso, obrigado. Leva lá em cima, por favor. E o pessoal que não pegou aqui embaixo vai receber. A maior prova de humildade na comunidade dos hebreus e depois da comunidade judaica era quando o dono da casa recebia alguém na sua casa. O dono da casa, se ele fosse bilionário, se ele fosse o rei e recebesse alguém na sua casa, ele só podia permitir que a pessoa sentasse à mesa se o dono da casa, o cabeça, o marido ou a esposa, se ela fosse a dona da casa, limpasse os pés daquela pessoa que estava chegando. Ela podia estar numa viagem de 50 dias. Ele tinha que se curvar, se humilhar e limpar os pés daquela pessoa. Escute isso. Jesus chega na casa de Simão. Simão era um cara rico, influente. Jesus reclama com Simão, porque entra uma mulher prostituta, ex-prostituta, liberta, pecadora, com um vidro de jarro, um jarro de nardo desse tamanho aqui, quase um ano que ela guardou dinheiro, jogou no pé, quebrou aquele troço, perfumou a casa, beijou o pé, chorou. Judas vira e fala, os fariseus falam, se ele soubesse quem é essa sem vergonha que está lavando o pé dele, ele mandava parar. Judas fala, nossa, quanto dinheiro desperdiçado, meu pai. Quanto pobre pode ajudar com esse dinheiro, desses 300 dinheiros de nardo? É muito dinheiro jogado fora. Jesus vira para Judas e fala, Judas, pobre vai ter sempre. A adoração com a minha presença é só para essa geração. A próxima vai adorar na presença do Espírito Santo. Mas comigo aqui, fisicamente, é só essa. A minha presença vai ser real com o meu Espírito sendo derramado depois. E, Simão, cheguei na tua casa, você não me beijou os pés, não me beijou a cabeça, não me beijou, não limpou meus pés. Simão se achava superior a Jesus. O que me chama a atenção é que aquela mulher pecadora invadiu uma festa, roubou a cena, e Jesus, de uma maneira muito esquisita, fala assim, o que essa mulher está fazendo vai ser lembrado em todas as gerações. Estamos falando dela aqui agora. Uma atitude, ela perdura de geração em geração. Eu queria que você, marido, agora, pudesse ajoelhar perante sua esposa e limpar os pés dela. Espera que eu vou falar daqui a pouco, espera. Você vai limpar os pés dela. Pedir perdão à sua esposa por ter sido imatura algumas vezes, por ter falado demais, por não ter andado em humildade para com ela. Vai fazendo os seus filhos, começando pelo marido. Depois que terminar isso, a esposa vai limpar o do marido e o dos filhos, e os filhos vão limpar uns dos outros, e vai todo mundo limpar os pés. Pastor, eu estou sozinho aqui. Não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem ninguém aqui, eu estou sozinho. Depois você vai vir para cá, e os seus pastores aqui vão limpar os seus pés. Em prova de humildade, para dizer a você, é importante que você cresça e eu diminua. É importante que você avance, se desenvolva, porque a nossa família, ela sempre pode melhorar em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos começar esse movimento? Toca aqui, Vinícius, para mim. Eu vou te pedir o Vinícius para tocar, porque vocês vão limpando o pé aí. Ele está doido para tocar. Vem cá, meu filho, ajuda aqui. Vai lá, meu amor, toca lá. Toca lá, vai lá, vai, meu jovem. Podemos começar, pode ficar à vontade. Pode se curvar perante sua esposa. E se você vai te pedir perdão a ela por alguma coisa, já é o momento. Se você vai te pedir perdão, mas faça em silêncio, não se movimente bruscamente. Peça perdão por aquilo que você fez no passado, por aquilo que você tem feito hoje, por aquilo que você um dia viveu. Peça perdão a Ele por naquilo que Ele errou, naquilo que você errou com ela, nas palavras contrárias que você um dia levou contra ela. Peça perdão. Se o seu filho estiver aqui, faça com ele, faça com a sua filha. Peça perdão. Olha, me perdoe se eu errei. Se a tua esposa não está aqui, você pode fazer isso na sua casa depois. Com o seu esposo em casa, você vai ser orientado a isso.
e você começa a orar, me dá mais 5 minutinhos, a gente já vai terminar, vai limpando os pés dele aí se você puder, se retrate, conserte o que está quebrado. Deus vai te dar uma família cheia do Espírito Santo quando você consertar o que está quebrado. Conserte o que está destruído. Conserte o que está arrebentado em nome de Jesus. Abrace, se retrate. Diga, me perdoa pela palavra contrária, pela palavra maldita, pela palavra não compreendida, pela maneira errada que eu procedi, pelo erro do passado. Vamos ajustar hoje, pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filha e mãe. Ajusta isso agora em nome de Jesus. Recomeça de agora em nome de Jesus. Comece a dar passos do Senhor em nome de Jesus. Comece a reparar isso agora. Repara agora, vai. Procura teu filho onde ele está aí. Ore com ele, ore com ela, em nome de Jesus. Se você está sozinho aqui agora e não tem ninguém da sua família nesse lugar, vem aqui para o altar, vem aqui para cima. Vem aqui para cima. Se não tem ninguém na sua família, vem aqui para cima. Vem aqui para cima, sobe aqui. Pastor, eu estou sozinho. Fica naquele cantinho ali, ó. Fica naquele que o pastor vai te orientar. Fica naquele cantinho ali. Vai para aquele cantinho ali. A gente vai orar, vai lá limpar os seus pés. Pastor, eu estou aqui, meu pai não está aqui. Minha mãe não está aqui. Meus filhos não estão aqui. Eu estou só. Vem para cá, a gente vai orar por você agora. Vai falar. Os pastores podem começar já a limpar os pés. Aumenta um pouquinho. Vem. Pode começar, pastores, a limpar, por favor. As esposas dos pastores também podem, se puder ajudar, pode ir lá limpar esses pés aqui. Isso. E diga para ele, você é importante nesse lugar. A sua casa vai ser transformada pelo Senhor em nome de Jesus. O seu lar vai servir ao Senhor com alegria em nome de Jesus. De ti. Pastores, aqui tem gente aqui, ó, por favor, me ajuda aqui, pastores. Vamos, pastoras. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim. De ti. Se você sabe, se coloque de pé e cante ao Senhor nessa manhã. Abraça seu pai e sua mãe. Mais de ti. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se você teve seu pé, volte para o seu lugar, mas não vá embora, senão vai ter uma orientação para a sua família. De ti. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu
me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Servo de todos, de novo, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Se o louvor puder vir para cá para a gente cantar mais bonito, mais despeito de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, menos, Senhor, e menos de mim, que ele cresça, meu Deus, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Já terminou, só um minutinho. Vá para casa hoje, retrate-se com alguém. Se você não puder ir pessoalmente, ligue, peça perdão. Se você puder ir lá visitar, visite, abrace, limpe os pés de alguém hoje da sua casa, deixe o orgulho de lado, vá lá, restaure, viva o princípio da aliança da sua família, traga a sua família hoje à noite. Mas ele tem outra religião, vocês são a mesma família.
A sua casa vai ser transformada pela sua palavra, em nome de Jesus. Não deixe de praticar isso. Se não puder hoje, amanhã, se não puder amanhã, terça, quarta, vá fazendo, pratique isso. Ande em humildade e aliança com a sua família em nome de Jesus.